Boa noite. Uma doença que acomete milhões de pessoas em todo o mundo e que até aqui vinha sendo considerada como incurável, o diabetes. Novas pesquisas e novos medicamentos, no entanto, sinalizam avanços. É sobre esse assunto que nós conversamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o endocrinologista Ícaro Sampaio, o médico naturalista Celerino Carriconde e também o cirurgião bariátrico Flávio Kramer. Boa noite. Boa noite. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou propor, antes da gente começar a falar das formas de tratamento, dos novos medicamentos, que a gente contextualize um pouquinho a doença. Afinal de contas, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica que se caracteriza por uma hiperglicemia persistente, né? Essa hiperglicemia pode ser decorrente de uma falha na produção da insulina pela célula pancreática ou então por uma resistência periférica à ação da insulina. Alguns pacientes, entretanto, têm esses dois mecanismos incluídos na sua doença. Por ser uma doença crônica, ela até o momento não tem uma cura bem estabelecida, temos alguns relatos de remissão da doença e é uma doença que tem assumido proporções epidêmicas em todo o mundo, né? Em 2015, por exemplo, a Federação Internacional de Diabetes estimou que 8,8% da população adulta era diabética, o que equivalia a mais ou menos 400 milhões de pessoas. Isso sempre associado à obesidade? Porque a população do mundo está engordando, não está? Nem sempre associado à obesidade. O tipo mais prevalente de diabetes, que é o diabetes tipo 2, tem uma estreita relação com o sobrepeso, obesidade, estilo de vida sedentário e erro alimentar. Mas, por exemplo, o diabetes tipo 1, que é um diabetes que geralmente tem um início na infância ou adolescência, ele é desencadeado por uma destruição das células pancreáticas por autoimunidade. E, nesse caso, independe se o paciente é magro ou gordo. Doutor Celerino, sempre que se fala em diabetes, há uma associação direta e imediata à alimentação, assim, como se o portador de diabetes necessariamente tivesse que se privar de determinados alimentos. Em contrapartida, essa dieta orientada ser fundamental aí para o controle do diabetes. Eu queria que o senhor me falasse sobre a importância da alimentação ou a importância dessa orientação alimentar para o controle do diabetes. Dizem que a diabetes é uma doença genética, transmitida geneticamente. A minha mãe era diabética. E eu, há 3 anos atrás, eu uso a minha urina para alimentar minhas plantinhas, que eu moro no mato, né? E aí chegou formiga, limiar 180, tem açúcar. Eu estava com 9 quilos a mais. Aí eu li o livro Barriga de Trigo, do David. Esse livro é espetacular, deve conhecer o livro, né? Barriga de Trigo. E aí eu comecei a fazer, tirei todo o trigo, inclusive até esse que acho que o pessoal acha que não tem, que é aveia, né? Também tirei. E caminhar para queimar a glicose. E no ano eu perdi 9 quilos e a minha diabetes sumiu. Eu não fiz nem exame. Eu sabia que estava com ela. O senhor detectou por conta das formigas que na urina? Porque a urina é um indicador de nitrogênio. O NPK, o nitrogênio vem da urina, né? Então eu aprendi com os agricultores, né? Que essa urina era boa para as plantas. Aí quando eu cheguei um dia, eu observei que eu não tinha nenhum sintoma. Eu não precisava da minha urina. Que história é essa? Aí eu comecei, minha mãe era diabética, eu comecei a fazer essa dieta. Escolhi o livro, coincidentemente li o livro. E aí, num ano eu perdi 9 quilos e minha diabetes sumiu. E perdeu esses 9 quilos associando a alimentação à atividade física. Verduras, frutas e carboidratos superiores. Só isso. Com atividade física. Com atividade física. Também respiratória. E também mudar o pH da água. A vida é alcalina. Uma água ácida ajuda a produzir o diabetes. Então, com o pH alcalino, com filtro de barro, que vira pH alcalino, eu consegui me recuperar. Estou com 80 anos, não tenho uma doença. O senhor usa filtro de barro? Filtro de barro, é porque alcaliniza a tua água. Não precisa pagar aquele 2.500 que tem fulano vendendo aí, sabe? Que era o que todo mundo usava alguns anos atrás, né? A vida é alcalina, o mundo é alcalino, o ar é alcalino.
Se você está ácido, hoje em dia, Coca-Cola, pH 2,5, o que é isso? A carne, o potencial de acidez é 38, é altamente ácida, né? O peixe não, o peixe é 20 só. Mas as verduras e as frutas, a maioria são alcalinas. Entre uma tangerina e um limão, e você vai usar o limão, porque o limão alcaliniza, apesar de ser ácido, né? E a tangerina tem açúcar, acidifica. A laranja é a mesma coisa, tem que usar a lima. Então, com essa mudança, eu consegui me controlar, e meus pacientes que eu tenho controlado, aliás, eu não, porque eu não curo ninguém. Há uma proposta do OMS hoje que é protagonismo. Acabou o pacientismo, porque hoje a moda é quanto mais paciente, mais se ganha, né? Então a proposta hoje é ser, da própria Organização Mundial de Saúde, levar a pessoa a ser dono do seu próprio corpo. E seguir o que diz o nosso amigo Shakespeare, né? Meu corpo é o jardim, minha vontade é o jardineiro. Então eu só conseguir fazer isso, era melhor. Bom, quem não tem a disciplina que o doutor Celerino tem, que não tem o modo de vida que ele tem, porque ele come o que planta, né? E isso é um privilégio para poucas pessoas. Essa população que está fora desse modus vivendi está sujeita a um outro tipo de alimentação. Muita gente obesa, muita gente fazendo cirurgia bariátrica e, recentemente, começou a se observar remissão do diabetes em alguns pacientes que tinham feito cirurgia bariátrica. É sobre essa experiência que eu queria que o senhor falasse. Bom, inicialmente, boa noite, né? E, na verdade, é uma dádiva, né? A pessoa se alimentar do que planta e etc. é uma dádiva, mas a nossa realidade nacional e mundial é outra. Então, nós temos, assim, um país com 53% de pacientes, né, de pessoas acima do peso, né, com sobrepeso. A gente tem uma população que, em 10 anos, ganhou muito peso. E, certamente, que a gente tem um grupo de pacientes, só em Pernambuco a gente tem 300 mil pessoas na faixa que poderia se beneficiar de uma cirurgia bariátrica. Ou seja, é um número imenso. Se a gente pensar que a gente opera no Brasil em torno de 100 mil pacientes ano, o país opera 100 mil pacientes por ano, mais ou menos, e a gente tem o segundo maior número de cirurgias do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. Se em Pernambuco a gente tem 300 mil pessoas acima do IMC, aquele índice de massa corpórea, que indicasse uma cirurgia bariátrica, então a gente tem um problema muito sério. A gente está operando um pequeno percentual de pacientes que poderiam se beneficiar da cirurgia. Na verdade, a cirurgia ela não tem a pretensão, nem a gente usa o termo curar, nem a gente simplesmente controla melhor no caso da diabetes, que é mais uma comorbidade, e é uma comorbidade muito importante pelo impacto que a gente vai ver mais adiante em relação à qualidade de vida e à sobrevida. Então, assim, na verdade, desde quando a gente começou na Universidade Federal em 97, a primeira cirurgia bariátrica. E a gente já percebeu naquela época que o paciente ele saía do hospital com um controle glicêmico muito diferente do que a gente poderia imaginar, né? O paciente chegava tomando medicação para diabetes, saía do hospital sem precisar mais dela. Então foi isso que ao longo do tempo foi se associando à cirurgia bariátrica, e hoje a gente vai discutir a chamada cirurgia metabólica. Isso é fato. Isso é fato incontestável, que o paciente... tanto é que a nossa sociedade, que era a Sociedade Brasileira, da qual eu faço parte, enfim, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. E a gente, no Brasil, foi o primeiro lugar do mundo que a gente teve um pouco a coragem de mudar para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Por quê? Porque o que a gente tinha de melhora metabólica, ou seja, melhora do diabetes, melhora de alguns da gordura no fígado, melhora do colesterol, triglicerídeo, etc. Em alguns pacientes era uma coisa realmente muito relevante. Então, assim, a gente controla certamente o diabetes de uma forma muito importante, né? Vamos deixar para a gente discutir mais isso adiante. Eu quero voltar a essa questão da cirurgia em vários aspectos. Agora, também... lendo, né, pesquisando sobre o assunto, aparecem duas
supostas novidades, pelo menos apareceu nesse material que eu consultei, que é a insulina para ser inalada e o que eles chamam de insulina inteligente. Eu vou pedir para você me explicar que insulina é essa, inteligente, e a insulina que já está no mercado, sim, eu acho, né? Essa para ser inalada. Agora, em junho, nós tivemos a aprovação pela Anvisa da primeira insulina inalável do Brasil. É uma insulina que traz a vantagem de evitar aquela aplicação subcutânea que alguns pacientes detestam. Ela é absorvida de forma até mais rápida que a insulina subcutânea, só que está disponível apenas em 3 dosagens, o que limita um pouco o uso, tá certo? E é contraindicada para pacientes que têm alguma pneumopatia, como asma, DPOC, porque em alguns casos pode até exacerbar a doença de base. Ela é em pó? Ela é em pó. O paciente aspira, igual um medicamento, por exemplo, que ele aspira para asma. Ela vai para o pulmão, do laço difundo para a corrente sanguínea e aí, então tem seu efeito metabólico. Nos Estados Unidos, o preço da dose da insulina está em torno de $3,80. Então, um paciente aqui no Brasil que vai usar 3 doses ao dia não deve gastar menos que R$1.000. E é uma medicação que não está disponível no Sistema Único de Saúde? Não, no momento não. Ela acabou de ser aprovada, a gente não tem ainda nem no sistema assim, para vender a medicação. Mas acredito que nos próximos meses vai estar disponível. Doutor Celerino, como garantir uma boa alimentação? Que cuidados devemos ter, nós todos que estamos fora desse contexto privilegiado que é o seu? A gente que sai de casa de manhã, volta à noite, que tem que comer na rua, que vai ao supermercado, que vai à feira, que compra de outras pessoas aquilo que vai comer. Quais são os cuidados? O que a gente pode fazer para diminuir aí o prejuízo, os estragos de uma má alimentação? Estela, não é barra, né? Um tráfico de Recife desse, que a pessoa às vezes demora 1h30 para chegar no trabalho, fica 8 horas encerrado numa peça com ar-condicionado, tá? E volta para casa, ainda tem que fazer as compras. E sedentarismo muito grande. Quer dizer, é muito difícil, né? Eu estou com 80 anos, então é mais fácil para mim que eu estou no campo, né? Mas uma pessoa que está no trabalho... Eu estava falando aqui que o senhor está mais novo e que o senhor tinha que contar para todo mundo o segredo. Não é segredo não, é que é só mudar de atitude. Eu segui o pai da medicina, faz teu alimento teu remédio teu alimento. As pessoas não querem fazer do alimento do remédio, não, só quer remediar. Mas o que é que eu posso fazer? Na hora que eu vou comprar minhas frutas, as minhas verduras, o que é que eu devo observar? Em casa, que cuidados eu devo ter? O que é possível fazer? E aí, prospectando não só o risco do diabetes, como de outras doenças também. Há um livro de um americano, chama-se 6 Pecados Capitais da Civilização Ocidental Cristã. Primeira coisa, falta de fibra no organismo. Muita porcaria e pouca fibra. Intestino preso, há uma incidência de câncer do reto. Segunda coisa, leite hoje está fora da pirâmide alimentar. O cálcio tem muito mais no tahine, o dobro do cálcio no tahine, que é a manteiga de gergelim, do que no queijo. Quem vê a produção do leite aqui em Senharó sabe, vaca dura 5 anos, 50 litros de leite por dia. À base de quê? De cama da galinha de granja, do cocô da galinha de granja, cevada transgênica, né? E aí, que leite é esse? E vai a 150 graus. A 140 acaba 2 enzimas, passa a roubar o teu cálcio, entupir as tuas artérias e aumentar a prostaglandina 2. Pesquisa horizontal, não pesquisa vertical que manipula. Uma civilização. Vê incidência de câncer na China e na Índia. 10 mil tem câncer, cada 12 não tem câncer. Lá não consome leite. O leite de hoje está fora da pirâmide. Há 3 anos atrás já surgiu um artigo sobre isso. Então, houve um debate aqui nessa época, eu falei sobre isso aqui, estava comigo. E a terceira coisa é a questão dos óleos. Canola nasceu transgênica, é até uma sigla, né? Soja é transgênico, milho é transgênico. Então, não dá para você... Tem que ser um óleo bom, um óleo como óleo de oliva extra virgem, como dendê, que até ajuda a baixar o colesterol. Para completar os 3 venenos, os 3 pozinhos que envenenam. Açúcar refinado, sal refinado e trigo refinado.
Se você tira isso aí, você tem chance de mudar a sua vida. Tirando açúcar refinado, sal refinado, E trigo refinado e refinado já transgênico. é um avanço. Já é um avanço muito grande. E você melhora bastante. E eu complemento com o pH da água. Aquele nosso amigo, esqueci o nome dele agora, que escreveu o livro pH Miracle, o Milagre do pH, para complementar. Com esses 7 pontos, você consegue manter a sua saúde. Os meus pacientes, inclusive com câncer, agora eu recebi uma resposta de uma menina que ficou curada, ia ser operada de um cálculo na vesícula, com uma dieta que eu encaminhei para ela, mandou uma cartinha hoje que fiquei até emocionado. Ela vibrou porque ela ficou uma semana, conseguiu regredir o quadro, não foi operada. Se a pessoa não assumir seu próprio corpo, hoje o desafio é a pessoa sair da sua área de conforto e passar a ser protagonismo. Seu protagonismo é fundamental. O pacientismo não resolve. Deixa eu lhe interromper um pouquinho para a gente fazer um intervalo. Nosso intervalo é curto, não saia daí. O diabetes e as novas formas de acompanhamento da doença, de tratamento, tudo isso está sendo discutido hoje aqui no Opinião Pernambuco. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. As novas pesquisas e os avanços no tratamento do diabetes é o tema de hoje do nosso programa. Participam o endocrinologista Ícaro Sampaio, o médico naturalista Celerino Carriconde e também o cirurgião bariátrico Flávio Kramer. Doutor Flávio, quero voltar para a cirurgia, né? Bariátrica. Eu estou me lembrando aqui agora do caso do jogador Romário, que fez a cirurgia por conta do diabetes sem ser obeso. Quais são as orientações? Essa é uma cirurgia recomendada e com bons resultados acompanhados até agora nos pacientes obesos ou também fora desse quadro de obesidade? Então, na verdade, a gente poderia falar um pouquinho da cirurgia bariátrica e chegar na cirurgia metabólica. Que é o termo que o senhor está tentando puxar e eu não trouxe até agora. É porque, na verdade, todo paciente, para ser candidato à cirurgia bariátrica, baros é peso, cirurgia bariátrica é a cirurgia que visa a perda do peso do paciente. Então, no início era esse o nosso objetivo, pegar um paciente que tinha uma série de dificuldades e submeter ele a uma cirurgia que fizesse com que ele perdesse peso. Ao longo do tempo, a gente viu que o remédio que a gente estava aplicando, ele tinha muitas outras utilidades. Então, é como a aspirina que ganhou uma utilidade e ganhou uma outra utilidade. É como, enfim, isso aconteceu várias vezes na medicina. A gente aplicar uma medicação para alguma coisa e ver que aquela medicação trata ou minora o sofrimento de outra doença. Mas aí, no caso, a gente tem que todo doente que tenha o IMC, ou seja, aquela relação do peso sobre a altura ao quadrado, o peso sobre a altura ao quadrado, acima de 40, ou aquele que tivesse 35 a 40 de índice de massa corpórea, e tivesse comorbidades, que atualmente no Brasil são 21 pelo Conselho Federal de Medicina, eles seriam candidatos potenciais à cirurgia bariátrica. Então, isso ficou bem estabelecido ao longo dessas últimas décadas e a gente viu também que o paciente que tem a indicação de cirurgia bariátrica e que seja diabético, porque a gente está num país que tem 14 milhões de diabéticos tipo 2, dos quais uma parte significativa é também obeso. Então, os pacientes que tenham acima de 35, para a gente simplificar, de índice de massa corpórea, peso sobre, dividido pela altura do paciente em metros ao quadrado, ele tem potencialmente, evidentemente, que tudo passa por uma avaliação multidisciplinar, que a gente vai falar um pouquinho à frente, mas ele teria indicação. A questão é que tem trabalhos, isso não é de agora, já tem trabalhos com 10 anos, que modificaram essa forma de pensar.
Ou seja, o paciente não precisa ser obeso dessa monta. Aquele doente que tem obesidade chamada grau 1, ou seja, 30 de MC até 34,9, também se beneficia da cirurgia. Nesse caso do diabetes também? O diabético, ele vai controlar melhor a glicose dele. Como a gente está falando de uma cirurgia que saiu no início dela no Brasil, há 30 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha 4% de mortalidade na cirurgia. Hoje a gente tem menos do que 1%, bem menos. Hoje a gente fala de 0,02 nos melhores serviços e é uma mortalidade muito, muito menor do que outras cirurgias que a gente não tem essa celeuma toda. Uma colectomia, a retirada do intestino ou a cirurgia de vesícula um pouco mais inflamada, ela tem um risco condicionado maior do que a cirurgia atualmente feita. A cirurgia avançou tanto que, do ponto de vista técnico, de cuidado, de equipe multidisciplinar, porque sem equipe multidisciplinar, com vários profissionais, a gente não faz uma cirurgia de boa qualidade, um acompanhamento, a gente tem um resultado muito, muito, muito satisfatório. Então, a gente não está dizendo que não vão surgir outros tratamentos, não vão surgir outras formas menos danosas ou menos agressivas de se ministrar a insulina, que não vão existir realmente pílulas que possam resolver os caminhos do diabetes. Mas, assim, na atualidade, a gente não tem a menor dúvida que é uma ferramenta importante para que os pacientes com diabetes e que têm MC acima de 40, acima de 35, e até mesmo aqueles entre 30 e 35, que por enquanto não são liberados formalmente para indicação de cirurgia, eles têm benefício, né? Na verdade, a gente opera já no Brasil o paciente de 30 a 34,9 em situações muito específicas, em doentes mal controlados clinicamente, com o aval de 2 endocrinologistas, não basta ser um, e numa condição de idade específica, que não pode passar de 70 anos, que não pode ser abaixo de 18 anos de idade. Então, assim, são grupos de pacientes específicos. Mas o paciente acima de 35 de massa corpórea, ele se beneficia sim, por enquanto. É o melhor tratamento para controlar esse diabetes. O que não quer dizer que ele não precise a vida inteira de um endocrinologista, o que não quer dizer que não vai surgir em algum momento um tratamento mais efetivo ou menos agressivo. Agora, o senhor está falando de uma remissão definitiva, de uma remissão temporária ou os dois casos? Por isso que é melhor a gente falar de controle. O termo que eu uso no meu dia a dia é controle. Remissão é um termo muito forte. É forte. Cura é inadequado, na minha opinião. Certo. Remissão eu já não uso no meu dia a dia. Certo. Pessoalmente, eu uso controle. Por isso que eu não consigo entender a dissociação do paciente que é do endócrino e ele acaba chegando no cirurgião bariátrico sem que ele continue com o mesmo apoio do endócrino, que é quem vai seguir ele também de perto a vida inteira. Então, essa conjunção foi o que a gente propôs recentemente no congresso que a gente fez no final de semana passado, da Sociedade de Endócrino e a Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, é isso que a gente quer propor, é a gente acompanhar esse doente de forma multidisciplinar. Bom, a gente falou aqui de um caso de diabetes, um quadro que foi revertido, que é o quadro do próprio doutor Celerino, que foi revertido com alimentação. Falamos dos casos também revertidos com a cirurgia metabólica, bariátrica metabólica. E no caso da medicação, os pacientes que têm que usar insulina ou outro tipo de medicação, quais são as experiências de reversão de quadro, de controle eficiente a partir da medicação? Hoje, Estela, com a terapia otimizada, seja ela com hipoglicemia antioral, que é o comprimido, ou com insulina, é possível conseguir um excelente controle do diabetes. Nós tivemos, nos últimos anos, a aprovação de vários medicamentos orais e medicamentos injetáveis que mostraram benefício não só em controlar a glicemia do paciente, mas também em reduzir complicações renais, como, por exemplo, necessidade de hemodiálise. Eles tiveram o benefício de reduzir a incidência de infarto agudo do miocárdio, de reduzir a incidência de angina. Então, eles demonstram um benefício que vai além do controle glicêmico. Esses são medicamentos que estão sendo prescritos com grande frequência, só que, infelizmente, ainda não estão ao alcance da população do SUS, por uma questão de preço. Mas o que a gente espera é que,
até a médio prazo, isso possa estar disponível também para essa população. Tem alguma sinalização do governo nessa direção? Não. No momento, não. No momento, a gente está tentando ainda a liberação até de um medicamento para tratar a obesidade no paciente não diabético, que está caminhando até com velocidade interessante, mas esses outros medicamentos mais recentes, no momento, não tem uma perspectiva ainda que sejam liberados para a população do Sistema Único de Saúde. No caso de pacientes que são insulino dependentes, também é possível um bom controle com o uso de uma dose ajustada de insulina. Existem hoje sistemas de bombas de insulina que funcionam quase como um pâncreas artificial, porque a bomba de insulina é um dispositivo que contém insulina, ela é acoplada a um catéter que fica no subcutâneo do paciente. E aí ocorre a liberação contínua de insulina ao longo do dia, simulando um pâncreas de um paciente não diabético. E aí essa bomba hoje ela consegue detectar pequenas variações na glicemia do paciente, para mais ou para menos, e a partir disso ajustar a velocidade da infusão de insulina. É visando assim que o paciente diabético tenha grandes variações na sua glicemia, o que permite não só um ótimo controle, mas também melhora da qualidade de vida desse paciente. É essa insulina que está sendo chamada de insulina inteligente. Na verdade, assim, os análogos de insulina mais recentes, que são análogos ou de ação ultra rápida, que são aqueles usados nas refeições, como também aqueles análogos de ação lenta, prolongada, são insulinas inteligentes, mas hoje o que está sendo bem difundido é essa questão do pâncreas artificial, né? Por ser um sistema inteligente realmente, que funciona quase como um pâncreas natural. Eu queria falar um pouquinho também, antes da gente voltar para a cirurgia, eu queria falar um pouquinho da importância da atividade física para a saúde de um modo geral e especificamente para o paciente diabético, que é o nosso foco aqui hoje. Qual é o papel da atividade física regular na vida desse cidadão ou desse paciente? Primeira coisa, quando você caminha, tu libera a endorfina interna. O paciente diz, mas está me dando muito, caminho que vai passar dor, tu vai liberar a tua morfina interna. Segundo lugar, hoje um pessoal que tem uma crise esquizofrênica, por exemplo, ele desaparece da cidade, anda, passa a crise. Porque você libera neurotransmissores, mais pela caminhada do que pelo remédio. Então, há muita coisa natural que as pessoas esqueceram, né? Fico muito na supermedicalização, que hoje é a pior doença do mundo, chama-se doença iatrogênica, excesso de médico, de exame de remédio. É o que está mais matando. Primeira causa de morte no Brasil é erro médico. Nos Estados Unidos é a segunda causa de morte. Porque é um excesso de medicalização, um excesso de exame, um excesso de procedimentos, que é bom para a economia de mercado, para render dinheiro. Agora, para a saúde da população, está sendo péssima. Eu acho que está faltando uma educação alimentar, uma reeducação alimentar. Hoje, para mim, o fundamental, a nossa proposta é a segurança alimentar. Vou fazer uma palestra para os rotarianos num restaurante bom, né? Sobre segurança alimentar. Quando terminou o almoço, né? Aliás, a palestra, fomos almoçar. Aí começamos, o pessoal comer a comidinha de sempre deles, né? Carne, fritura e tal, eu comendo meu peixinho grelhado e tal. E acabou começando a discutir plano de saúde. Meu plano de saúde é 3.500, o meu 2.500. Doutor, e o seu plano de saúde? O meu plano de saúde é meu estilo de vida, o de vocês é plano de doença. O pessoal hoje está morrendo com plano de doença e não quer gastar em uma alimentação orgânica. Quer dizer, falta uma consciência ética da pessoa se conhecer e se amar. Porque eu só posso amar aquilo que eu conheço. Se eu não conheço o meu corpo, como é que eu vou poder me tratar? Viver do instinto, do estímulo-resposta, eu tenho que mudar meu estilo de vida. Eu tenho que ter espiritualidade, não é religião. Espiritualidade é uma coisa. A consciência ética, você conhecer para você mudar, para você melhorar a sua vida. E você pode ser ator, você deve ser ator da sua vida, do seu corpo. Você deve controlar o seu corpo, não entregar na mão do médico. Tá? O evangelista critica muito a questão do o médico expolir o corpo na mão dele e passa a controlar a pessoa. Isso é errado. Então, nós temos que ser mais educadores do que curadores, até porque a gente não cura ninguém. Quando o médico não atrapalha, o dente se salva, né? Deu um negócio. Então, o excesso de médico está sendo uma causa de morte hoje em dia. Eu acho que temos que rever esse paradigma, né? Que é um outro paradigma. É o paradigma mais sistêmico do que o paradigma mecanicista e reducionista. Né? Voltando para a cirurgia, uma dúvida. Vamos considerar um paciente obeso, fez a cirurgia, a partir desse momento passou a ter um controle do diabetes, só que esse paciente volta a engordar. Não é pouco comum, acontece com alguma frequência. Depois da cirurgia, o paciente volta a engordar. Numa situação dessa, o risco de voltar o problema do diabetes é alto?
é certo? Essa pergunta é muito boa, né? Sim, excelente. Essa pergunta é interessante, e aí eu já pego o gancho dos outros dois, né, participantes. Um é que a gente não deve pensar em cirurgia como uma coisa, enfim, única ou mágica, ou é apenas uma parte do tratamento. E o cirurgião, que às vezes fica muito no centro desse contexto todo, ele nada mais é do que um cirurgião digestivo que faz cirurgia desse tipo de bariátrica, metabólica, e que ele propõe ao paciente uma situação mais interessante do ponto de vista metabólico e de perda de peso. Mas sem a nutricionista, sem o endocrinologista e, mais do que nós da equipe, sem uma atividade física regular e sem uma dieta bem orientada e com tudo isso que a gente sabe que é muito melhor para o ser humano do que o que a gente faz no nosso dia a dia, e todo mundo, e aí a meia-culpa é inevitável, né? Com o modus operandi da gente, é inevitável. Mas onde é que eu quero chegar? Que esse paciente não basta só se operar, ele tem que ser acompanhado a médio e longo prazo por uma equipe multidisciplinar e muito mais do que isso. Ele tem que estar ciente que a cirurgia não vai ser por si a solução. Aqueles pacientes que se operam, perdem peso e especificamente, como hoje a gente está falando de diabetes, são diabéticos, a gente até tem um trabalho na Universidade Federal, na pós-graduação, a gente dá pós-graduação em cirurgia. Então a gente se defronta com muitos trabalhos em andamento, ou até esse trabalho já foi publicado, inclusive, que é exatamente a sua pergunta. E aí vamos logo para a resposta. Na verdade, esses pacientes que se operam e perdeu peso e ocorre o reganho, que a gente prefere chamar de recidiva da obesidade, né? Mesmo eles ganhando uma parte, ou mesmo uma parte substancial do peso, a doença diabetes, ela não perde o seu controle proporcionalmente. Então, esses pacientes, eles não voltam a ter o mesmo grau, a mesma enfermidade, o mesmo dano de antes. Isso foi um trabalho que a gente fez, a universidade, a pós-graduação, um colega nosso propôs, e eu até estive ao lado disso aí, participei e vi. Então, o resultado continua. Eu atendi um paciente essa semana que ele operou-se há 8 anos, reganhou uma boa parte e voltou para a gente agora, depois de um bom tempo sem acompanhamento, que é o primeiro fator para o doente não ir bem nessa questão, é ele sair do acompanhamento. É importante que o paciente tenha a nutricionista, tenha em mente que ele deve fazer atividade física e deve voltar para a gente também. Não sempre, mas regularmente, de mês em mês, ano em ano. E esse doente, ele reganhou uma boa parte, mas a diabetes, ele não voltou, ele não passa de 80 de glicose. Então, quer dizer, a gente tem esse controle. Agora, outra coisa fundamental é que a gente quebrou um paradigma, porque o doente saía do endócrino, fazendo medicação, vinha para a gente e ficava meio órfão em relação ao endócrino. Não, ele tem que continuar com o endócrino. E, hoje em dia, a gente já está mais além. Será que não seria interessante que, ao longo desse pós-operatório, o paciente continuasse, inclusive, com algumas medicações nesse caminhar depois, para que ele evite recidivar peso, mas mais do que isso, controle melhor esse diabetes a longo prazo, né? Então, é isso. Vamos fazer outro intervalo curtinho, não saia daí. O diabetes e novas formas de acompanhamento, de tratamento, são temas do Opinião Pernambuco. A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre as novas pesquisas e os avanços no tratamento do diabetes, doença que acomete milhões de pessoas em todo o mundo. Participam do nosso programa o endocrinologista Ícaro Sampaio, o médico naturalista Celerino Carriconde e também o cirurgião bariátrico Flávio Kramer. Deixa eu começar esse bloco trazendo aqui e vou trazer para você, Ícaro, a pergunta de Adrion
Albuquerque. Ele diz que está no IPSEP e gostaria de saber se o exame de albumina glicada é o que diz com total segurança a concentração de açúcar no sangue ou se apenas acompanhar em casa com o glicosímetro já dá total segurança para o diabético. Na verdade, assim, um dos exames que a gente mais utiliza para segmento é a hemoglobina glicada, tanto no paciente com diabetes tipo 1 como no paciente com diabetes tipo 2. Ela é utilizada e validada para diagnóstico e para acompanhamento desses pacientes. Mas, obviamente, principalmente no paciente que faz uso de terapia com insulina, é necessário também a verificação de glicemias capilares antes das refeições, em alguns casos, 2 horas após as refeições, para que a gente possa fazer esse ajuste na dose de insulina. Então, na verdade, a gente utiliza essas duas formas de acompanhamento, tanto a hemoglobina glicada, que inicialmente é feita a cada 3 meses, e também a verificação de glicemia no domicílio. Doutor Celerino falou há pouco de um comportamento social de uso quase que indiscriminado de remédios. A gente pode fazer uma associação também entre o uso abusivo de determinado tipo de medicação e o surgimento do diabetes? Existe hoje, na classificação de diabetes, um tipo de diabetes que é aquele relacionado ao uso de medicamentos. Então, por exemplo, alguns medicamentos antipsicóticos que são usados para tratar a esquizofrenia têm associação com o desenvolvimento de diabetes. O uso excessivo do corticoide é usado para tratar alguns casos de artrite, outras doenças reumatológicas, está associado com o desenvolvimento de diabetes e é importante fazer um alerta. Existe hoje o uso indiscriminado de corticoide, onde não há uma indicação médica clara, né? Até mesmo por alguns profissionais médicos, e aí a gente tem que estar atento para os efeitos colaterais dessa medicação. Um deles é o diabetes, mas também a osteoporose, a lesão gástrica e tantos outros. Mas existem sim várias medicações que podem contribuir para o surgimento do diabetes. O senhor, como médico naturalista, o senhor trabalha com medicamentos convencionais, não, ou só a alimentação? Tem muito nocebos. Tem placebo que tem na interação, mas que a pessoa acredita e funciona. E nocebo que está vindo hoje para o Brasil. Da Índia e da China exportando medicamento para cá. Péssimo. A civostatina leva até Alzheimer. Sem contar aumentar a diabetes. E aumenta, não é só também a civostatina aumenta a diabetes. Diabetes, hipertensão, problemas cardíacos em geral. E também a famosa Alzheimer. E o omeprazol é outro veneno. Porque se você usar mais de 1 ano e meio, o omeprazol começa a levar você à demência, que rouba a tua vitamina B12. Tá? Aspirina é um péssimo medicamento. A pesquisa feita no Japão, 40 mil pessoas durante 10 anos provaram que a aspirina ela não baixa tanto, não evita tanto a questão da formação de plaquetas, como também cria gastrite, tem que usar omeprazol, porque é outra doença que está levada pelo medicamento. Você tem o alho e a cebola, que melhor para combater para evitar a formação de trombos, são muito mais eficazes. Mas não há pacientes que não podem esperar um efeito mais lento de uma mudança alimentar, por exemplo, e aí tenha que recorrer à medicação tradicional? Olha, a pessoa tem que aprender que a doença vem devagar e o processo da cura é um processo lento. Cura. O outro é paliativo, né? A maior parte da medicalização hoje é paliativa. Ela não cura. A cura é um processo da pessoa mudar o seu estilo de vida, né? Conhecer o corpo, mudar o estilo de vida. Quanto menos remédio e mais alimento, mais saúde você vai ter. Tá? Agora, tem muitas plantas que baixam a glicemia também. É bom para diabetes. Há um livro só sobre plantas para baixar a glicemia. Mas o fundamental não é medicalizar, é levar a pessoa a eliminar os fatores de risco, né? Isso que é o mais importante. É uma mudança de comportamento. É um comportamento, que aí é o processo da cura bem pela mudança de comportamento. Agora, a pessoa tem que acreditar, né? E tem que ter uma vontade firme para conseguir vencer o diabinho que está lá, que quer comer coisa pelo prazer, né? Gandhi fala muito importante, é uma coisa muito importante. Se você quer ser feliz, controle o seu paladar. A pessoa não quer sair da área de conforto e ficar com as coisinhas gostosas, mas não, as consequências são mais sérias, né? Então, como mudar isso é um processo. E deve começar na escola. A educação alimentar começa na escola.
Porque a família, às vezes, não tem tempo de educar, porque eu tenho muito pouco com as crianças. Mas na escola de formação. De formação dos pais também. Porque essa Coca-Cola hoje em dia, meu Deus do céu, é pegar 2,5. O que leva disso nessas crianças? A incidência de câncer em criança hoje é altíssima. É altíssima. O que é o estilo de vida, hábito alimentar. Agora, meu país tem propaganda para poder ensinar as pessoas a se alimentar direito. Tem para comer essa porcaria que vende aí no mercado, né? Viu, com gordura trans e um montão de porcaria a mais. O leite, hoje em dia, que está fora da pirâmide alimentar, há uma indústria do leite, né? Mas você vai combater isso aí. É difícil. Se não existe um governo preocupado em promover saúde, mas financiar as grandes indústrias para poder promover doença, para levar ao lucro, né? Aí é difícil, é um processo muito difícil. Uns países que têm mais controle do governo, mais, não falam em comunismo, não, falam em uma economia em função das demandas do povo e uma democracia no político, né? Aí tem condições de educar, né? A cirurgia pode ser recomendada para um paciente única e exclusivamente para o controle do diabetes ou não? Só se for um conjunto aí de fatores, de ganhos. Vamos ver o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, o que a gente está liberado para fazer. Né? E um pouquinho antes, só pegando o gancho ainda seria muito bom que a gente tivesse essa oportunidade, né, da gente ter acesso. A gente vive num país que existe ainda uma desigualdade social muito grande. Então, tudo que o doutor Celerino, né, tem falado é verdade, mas o acesso a essa alimentação natural, o acesso a tudo isso, não aparentemente poucos. É menos custoso, mas é muito mais dispendioso quando a gente vê que há poucas décadas atrás a gente tinha 40% da população nas áreas rurais. Isso. Hoje a gente tem 5% da população nas áreas rurais. E a gente tem mais de 90% dos brasileiros estão em área urbana. E com a tendência de crescimento da área urbana. Então a gente tem acesso a esse alimento natural, esse alimento tão, enfim, almejado do ponto de vista é muito difícil. Na verdade, quanto mais o alimento é industrializado, ou ele passa por processos que modifiquem a estrutura natural daquele alimento, ele se torna mais em conta. Aqueles carboidratos de péssima qualidade nutritiva e tal, eles acabam chegando na população por um preço menor. Então, o problema, na verdade, ele começa na desigualdade e na educação, é claro, e aí gera um contexto que não é um contexto nosso. Era do Ocidente e o Oriente já começa a ter obesidade, a se tornar uma pandemia. É um problema mundial. A gente fala em globesidade, a gente tem um mundo que está acima do peso, no Oriente e no Ocidente. A gente tem o mesmo efeito do fast food no Ocidente, chegando no Oriente, e com esses mesmos problemas que a gente está discutindo aqui, já são de lá também, problemas sérios lá. E aí, voltando para a cirurgia, a pergunta se o doente só diabético pode se tornar cirúrgico. Depende. Na verdade, tem trabalhos que mostram que aquele diabético acima de 27 de IMC já valeria a pena operar esse doente. Esse paciente acima de 27 de IMC, o doente abaixo de 27 ninguém propôs, que eu tenha conhecimento, cirurgia visando a melhora do diabético. No país, repetindo, só está liberada a cirurgia no doente diabético, né, a cirurgia, no caso metabólica, para aqueles pacientes acima de 35 e acima de 40, evidentemente, mas para os doentes entre 30 e 35, 34,9, só aqueles que têm um diabetes de difícil controle e com um aval de 2 endocrinologistas sob uma regra muito justa, muito apertada. Então, existiria para aquele doente, teoricamente, sim. Do ponto de vista de conhecimento científico, os pacientes que não precisam ser obesos para eles se beneficiarem dos mecanismos. Porque quando a gente opera um paciente, a gente não está fazendo uma redução do estômago e um desvio do intestino, não. A gente achou no passado isso. Na verdade, a gente está mexendo com incretina, a gente conhecia meia dúzia de hormônios. Hoje a gente conhece dezenas de hormônios envolvidos com tudo isso que a gente está falando. Então, palavras como grelina, colesteroquinina, PYY, que parece uma outra língua, são coisas que a gente
na cirurgia a gente vai modificar. E aí a gente vai levar a um controle metabólico melhor. É óbvio que no futuro a gente vislumbra que muitos avanços vão chegar. Mas assim, para encurtar a pergunta, sim, o paciente não precisaria teoricamente ser obeso para que ele se beneficiasse dos mecanismos que a cirurgia metabólica propõe, não. Mas ainda é coisa que a gente está caminhando e chegando a alguma coisa segura. Mas não há, objetivamente, uma recomendação nessa direção? Ainda não, só nessas circunstâncias que a gente está dizendo. Paciente sem comorbidade alguma, acima de 40 de IMC, evidentemente que esse doente tem que ter 2, 5 anos de obesidade e de acompanhamento. Não é o paciente hoje, por uma coisa fortuita, ganhou 40 quilos e ele vai pensar numa cirurgia bariátrica amanhã. O acompanhamento deve seguir essas regras. Porque senão a gente acaba por, inclusive, prejudicar esse procedimento. Como é que se acaba com o procedimento? Fazendo ele de uma forma irresponsável, de uma forma não regrada, de uma forma, eu sou cirurgião e vou resolver, e é a cura, ou é uma mágica. Isso é o caminho para o que está acontecendo aí, né? Dessas proposições completamente fora de recomendação científica, né? O entendimento que eu vou falar que se tinha, mas não sei se é ainda o que se tem, é de que o diabetes é uma doença incurável. E é uma doença grave, né? Acho que ninguém discorda disso, uma doença que pode acarretar em muitos outros problemas. Esse conceito de incurável prevalece ainda ou não? Acredito que hoje a gente pode dizer que nós temos mais técnicas para se conseguir um controle, até um controle sustentado do diabetes, mas seria precipitado falar que tem cura, certo? Acho que a gente pode conseguir um controle sustentado, talvez até o termo remissão possa caber nessa situação, mas cura ainda não. Até porque mesmo nos casos que o paciente faz algum tratamento, como a cirurgia metabólica, que permite uma remissão mais sustentada, existem estudos mostrando que esses pacientes no futuro podem voltar a apresentar hiperglicemia e podem voltar a ter níveis de hemoglobina glicada, glicemia de jejum, compatíveis com diabetes mellitus. Agora, bom, queria te fazer uma pergunta, me escapou aqui completamente, vou fazer outra. A gente falou aqui em algum momento em pré-diabetes. O que caracteriza pré-diabetes? Assim, como aferir esse paciente que não chega a ser um paciente diabético, mas está nessa condição de pré-diabético? Em termos médicos, a gente define o pré-diabetes através de 3 formas. Ou esse paciente tem uma hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, ou esse paciente tem uma glicemia... Pré-diabetes. Ou ele tem uma glicemia de jejum entre 100 e 125, ou no teste oral de tolerância à glicose, ele tem uma glicemia após sobrecarga de destrozol entre 140 e 199. O que é que isso quer dizer? O que é que significa? Quer dizer que a homeostase da glicose desse paciente já está comprometida. Esse paciente já tem um grau de hiperglicemia e ele tem um risco aumentado de evoluir posteriormente com diabetes. Então, é um excelente momento para a gente abordar esse paciente com terapia dietética, atividade física, quando bem indicado, medicamentos para evitar que esse paciente progrida para um diabetes. Ainda pensando aqui nos tratamentos convencionais, no caso da insulina, o paciente pode desenvolver uma resistência à insulina? Então, na verdade, a resistência à insulina, em alguns tipos de diabetes, ela vem antes até mesmo do uso da insulina. A resistência à insulina está relacionada com o sedentarismo, com a obesidade, e a insulina que é secretada pelo pâncreas não consegue mais ter o mesmo efeito que ela tinha anteriormente, não consegue atuar no músculo, não consegue atuar no tecido adiposo, levando a uma captação de glicose. Esse paciente começa a ter um excesso de glicose circulante, que seria a hiperglicemia. Mas não que o uso da insulina cause a resistência. A resistência está relacionada com má alimentação, com sedentarismo e principalmente com obesidade. Além de algumas doenças que, na sua gênese, já tem a resistência à insulina como uma parte importante. Então, ela vem no começo. 30 segundos para o senhor, doutor Celerino, e 30 segundos para o senhor, Flávio. 30 segundos em defesa da alimentação e 30 segundos aí em defesa dos avanços da cirurgia bariátrica metabólica. Vamos começar com o senhor. Cura quântica.
Pessoa que está amorizada, que está harmonizada, ela vence todas as doenças. Tem pessoas muito estressadas, adrenalina subindo, o açúcar aumenta. Se a pessoa está numa relação familiar, conflitiva, sem solução, se incêndio de droga, é difícil. Tem pessoas que até se vitimizam para chamar atenção. Então, o processo da cura é muito complexo. Mas se a pessoa consegue se harmonizar, é um pouco da espiritualidade, né? Se harmonizar e se harmonizar no todo, ela consegue regredir. Avanços aí na cirurgia. Acho que é isso, é a gente tentar orientar a população, a gente tentar levar um tratamento sempre pensando do ponto de vista multidisciplinar. Então, a gente sempre orientar que aqueles pacientes que, por acaso, percebam os primeiros sinais do diabetes, ou eles já procurem um profissional de saúde, né, para ter um acompanhamento. E, evidentemente, que aqueles pacientes que se beneficiam de uma cirurgia que está bem estabelecida, recorrendo a profissionais que são, enfim, titulados, preparados para conduzir o tratamento correto e adequado e permitido pelas pesquisas e pela regulamentação vigente, seja submetida da melhor forma e de uma forma mais segura. E que a gente possa levar a população e levar as autoridades, assim, o que há de melhor para o paciente, e sempre que a gente saiba que o paciente não é, ele vai ser sempre gerido de uma forma que convenha ao paciente. Afinal, o foco é ele, né? Então, boa noite. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora.